Muito bom dia mais uma vez. Cláudia Pestrelo, deputada na Assembleia Legislativa pelo PSD Madeira. Ouvi atentamente as intervenções dos nossos caros presidentes de junta. Relativamente a São Jorge, dizer que, de facto, o investimento que vai nascer ali com a reconversão da escola em lar e rede de cuidados continuados vai ser um investimento, de facto, muito importante, que vai dar duas respostas essenciais e fundamentais à população santanense: emprego e resposta social aos nossos idosos e àqueles que já trabalharam e que colaboraram. Com a garantia que o concurso já está lançado, aquela obra terá cerca de 75 camas, vai ser dada uma preferência óbvia a quem reside no concelho, porque a ideia é precisamente dar uma resposta de emprego e uma resposta às pessoas para que se fixem, trabalhem e vivam no nosso concelho, e esse é apenas um dos grandes investimentos que irá nascer ali naquela freguesia. E concordo consigo, São Jorge tem todas as qualidades para ser de facto uma freguesia que tenha um investimento hoteleiro, porque a freguesia merece, e aqui também o município deve mais uma vez repensar e facilitar as condições para que o investimento se realize de facto no concelho e na freguesia de São Jorge. Para a freguesia de São Roque do Faial, o Sr. Presidente Gonçalo Jardim falou muito bem. São Roque do Faial tem o segundo ponto turístico mais visitado no arquipélago, o Ribeiro Freio. Zona essa que tem merecido, por parte do Executivo, pouca ou nenhuma atenção. Temos ali um problema gravíssimo em termos de estacionamento, em termos de acessibilidade, e quando eu falei há pouco que é preciso as pessoas pensarem e trabalharem em colaboração, aquele é um exemplo prático disso. Há que haver ali uma solução, e o estacionamento no sítio do Ribeiro Freio deve ser realmente pensado e deve haver ali uma solução conjunta, e o município não pode virar as costas a São Roque e tem de pensar de facto numa solução juntamente com a junta de freguesia. O Arco, o Sr. Presidente Nélio Gouveia falou muito bem de medidas de proximidade real e que desempenharam uma qualidade significativa na população daquela freguesia. O piquete doméstico e o transporte municipal semanal são de facto duas medidas que relevam tudo aquilo que é o papel importante das juntas de freguesia, e mais uma vez ressalvo aquilo que eu disse, que as juntas de freguesia são de facto o primeiro órgão próprio de governação local, e os nossos presidentes de junta merecem toda a atenção, independentemente da sua cor política ou partidária. Para finalizar, o Sr. Presidente Dinardo Fernandes falou de uma série de coisas, muito tempo. Disse que a oposição podia tapar os ouvidos. O Sr. Presidente também pode tapar os seus ouvidos agora, porque a oposição fiscaliza, o Sr. Presidente faz o seu trabalho, Vossa Excelência faz o seu. Nós estamos aqui para demonstrar a nossa opinião, a nossa divergência relativamente àquela que tem sido o seu modelo de governação, e vamos manter a nossa posição, porque é isso que diferencia o PSD do CDS, e é isso que vai continuar a diferenciar. O senhor faz o seu trabalho, nós fazemos o nosso. Uma coisa. Está aqui com uma posição, e senhor Presidente, Penso que não entrei em diálogo. Muito obrigada. Peço desculpa. Muito obrigada. Vai ter a oportunidade de responder, Sr. O Presidente. Presidente disse para tapar os ouvidos e tapei. Agora terminar, tapa os também. Portanto, estamos aqui a defender o nosso papel, a fazer o nosso papel, e quando o Sr. Presidente diz hoje no diário que o Governo tem sido injusto para o seu município, eu não poderia estar em maior desacordo. A praça onde nós estamos sentados é uma obra do Governo Regional. O Governo Regional tem derramado dinheiro em Santana, vai continuar a derramar dinheiro em Santana, dependendo daquelas que são as obras e aquelas que são as reivindicações do Conselho e aquilo que o Conselho efetivamente precisa. Só de 2014 a 2020, o Governo Regional derramou, de facto, 77 milhões de euros no Conselho. São obras importantes. A requalificação desta praça é um exemplo. As obras no Parque Mágico são outro exemplo. A construção da sede da Associação Santana Cidade Solidária. As intervenções nos centros de saúde. As obras nas zonas balneárias. Portanto, aquilo que está previsto fazer, a recuperação do polo da avinicultura, o centro de variedades agrícolas que nascerá ali embaixo no polo agrário. Há trabalho feito, há trabalho para fazer, mas nunca, jamais podem nos acusar de estarmos de costas voltadas para Santana, porque nunca estivemos e nunca estaremos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, tem essa oportunidade. Cidadã, Sr. Deputado, a senhora contradiz quando diz que somos oposição e que eu tenho que tapar os ouvidos. A senhora Deputada está aqui a representar o Governo e está-me a dar razão naquilo que eu disse hoje de manhã, no jornal. Tem noção do que disse. Tem noção que disse que somos oposição e que está aqui para fiscalizar. Eu não estou aqui para ser fiscalizado pelo Governo, estou aqui para ser fiscalizado. É por estes senhores que estão aqui à frente, pelos munícipes,
quanto muito, e pela Assembleia Municipal, não é pelo Governo. E se a senhora está aqui a falar em nome do Governo, então está a dar razão àquilo que eu disse. E vou-lhe dizer mais. Alguma vez, durante o tempo que eu assumi a presidência, ouviu-me a ser ingrato com o Governo Regional? Quantas vezes tenho agradecido ao Governo Regional as intervenções que têm sido feitas? O que eu tenho dito é que nos últimos 6 meses, antes das eleições, e isto já aconteceu com o Teófilo Cunha há 4 anos, não é novidade nenhuma para mim, o Governo Regional afasta-se da Câmara. E eu acho que isso não faz sentido. É a minha opinião. Mas em relação à praça onde estamos sentados, devo-lhe dizer que a Câmara de Santana pagou terrenos aqui, e inclusive foram ocupados alguns que eram da Câmara. Portanto, foi uma obra conjunta e uma obra que correu muito bem, com o engenheiro Amilcar, que hoje está na ARM e que dirigiu muito bem esta obra em conjunto com a Câmara. E ele sempre poderá dizer se existe diálogo ou não existe diálogo, mesmo na altura eu, enquanto vereador, e agora como presidente, se não existe diálogo entre nós. Agora, Sra. Deputada, eu agradeço ao Governo Regional todos os dias e as vezes que forem necessárias as obras que são feitas. A única coisa que digo é que não temos que andar de joelhos a agradecer obras que estão prometidas há muitos anos e algumas delas nós somos os últimos a ser abrangidos, como é o caso da Via Expresso. Não é nenhum favor que o Governo está a fazer quando a Calheta já pede uma Via Expresso com 4 faixas. Portanto, Santana, nós não somos menos do que ninguém para reivindicarmos. E continuaremos a reivindicar e, por exemplo, há pouco, quando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia falava da Fagem de Mar, ao Sr. Presidente, em 14 de janeiro, está aqui o ofício, a 14 de janeiro de 2021 foi enviado um ofício ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional a pedir a intervenção nos taludes sobranceiros do caminho do Cais da Fagem do Mar. Nós pagamos 4.280 euros a 4 rocheiros durante uma semana para lá estarem a fazer a consolidação da zona mais perigosa. Nós pedimos ao LOREC, aliás, estamos à espera que o LOREC nos apresente a proposta para fazer um estudo técnico daquela zona. E o que nós pedimos aqui ao Sr. Vice-Presidente é que fosse feita uma intervenção, mas uma intervenção em conjunto, algo que pudesse ser feito em conjunto, algo que pudesse ser bem feito. Porque aquilo que eu noto que é feito na Fagem de Mar, a Fagem de Mar tem sido utilizada constantemente em muitos eleitorais para fins eleitorais. E não contem comigo para ir ao Cais da Fagem de Mar fazer promessas só porque há autárquicas este ano. Eu não vou, e se perder as eleições por causa da Fagem de Mar, sei que perdi por causa da Fagem de Mar e não por outra razão qualquer. E o que me revolta nisto tudo é isto, é utilizarem a Fagem de Mar e os interesses dos pescadores naquela zona, e não só em altura de eleições. Se querem dialogar e se querem fazer um trabalho bem feito, eu já disse ao Sr. Presidente do Governo Regional, nós temos €500 mil para investir ali. A partir do momento que o Governo tiver €500 mil, nós também temos €500 mil. É só avançar. Muito obrigado. Peço à Sra. Deputada Tânia Silva, que já vem precisamente da primeira parte. Boa tarde, Tânia Freitas, candidata à Câmara Municipal de Santana. Eu vou ser breve, como já estamos muito avançados no tempo, e então eu queria questionar apenas o Sr. Presidente da Câmara sobre um assunto que julgo que não falamos ainda, que são os nómadas digitais. Muito bem. Ainda bem que fala disso. De facto, houve um empresário holandês que queria implementar aqui no nosso concelho, mais precisamente no Arco de São Jorge, um ponto para nómadas digitais. E eu gostaria de questionar por que razão a Câmara não foi mais aberta e para possibilitar que no Arco de São Jorge, através da cedência das instalações da escola, pudesse nascer aqui um polo atrativo, porque os nómadas digitais levam o nome da localidade por esse mundo fora. E por essa razão eu gostaria de saber porque é que não foi no Arco de São Jorge e porque é que quiseram trazer aqui para o Parque Temático. Inclusivamente muitos cidadãos do Arco tentaram puxar os nómadas para lá e não conseguiram. E nós precisamos também descentralizar mesmo localmente. A minha segunda questão é relacionada com os caminhos agrícolas, que falou que existiram 4 caminhos agrícolas. Eu gostaria de saber e compreender um pouco melhor os critérios para alguns pontos que são dos caminhos, nomeadamente, por exemplo, tenho conhecimento de alguns munícipes que reclamam o apoio da Câmara para, por exemplo, varandas em ribeiros desses caminhos e que neste momento não conseguem ser ouvidos, e acho que também era importante explicar por que razão não conseguimos colocar determinados varandins nesses ribeiros que neste momento são
pode surgir acidentes, podem cair agricultores, podem cair crianças. Julgo que era importante ouvir aqui os munícipes, e também em alguns destes caminhos, alguns munícipes reclamam por entradas para as suas propriedades devido ao transporte de produtos agrícolas, por exemplo. Muito obrigado, Obrigada. Sr. Presidente. Duas breves questões, duas breves respostas. Senhora, neste caso, candidata à Câmara de Santana, Tânia Sepênula. Freitas. Peço desculpa. Hoje está difícil. Peço desculpa. Também já me... Cara Tânia, em relação às normas digitais, de facto houve esse interesse da parte, da parte do investidor. Aliás, eu também fui abordado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Arco nesse sentido. Nós fomos, juntamente com a Startup Madeira, que é a entidade que gera este dossiê dos nomes digitais aqui na Madeira, nós estivemos no Arco de São Jorge, estivemos na antiga escola, que é centro de intercâmbio, mas neste momento não funciona. Aliás, é um edifício que futuramente tem que ser potenciado. Quem quer que seja Presidente da Câmara terá que ter atenção ao que fazer com aquilo. Só que nós ficamos aqui presos por uma reunião que estou à espera desde o dia 31 de maio com a doutora Nivelda Gonçalves, da Sociedade de Desenvolvimento, no Parque Temático, a sugestão da Madeira, da Startup Madeira. Tenho aqui a prova disso, desde dia 31 de maio que estou à espera dessa resposta. Não sei se para ir ao Parque Temático fazer uma reunião no melhor interesse de Santana para trazermos para cá nomas digitais, porque a ideia era fazer do Parque Temático o centro de trabalho, de coworking dos nomas digitais, era ali que eles iriam trabalhar, e melhor lugar não existe. E depois, a partir daqui, sim, nós começaríamos a ver a dinâmica. Se houvesse dinâmica suficiente à volta dos nomas digitais como está a existir na Ponta de Sol, podemos crescer para outras freguesias. Portanto, esta foi a lenha que nós adotamos com a Startup Madeira, em consonância com a Secretaria Regional da Economia, que pediram a mim e informaram a doutora Nivelda que nós queríamos uma reunião no Parque Temático, e até hoje não aconteceu. E eu, se quiserem uma reunião que não se tire fotografias para o candidato do CDS não aparecer, à vontade, vamos todos encapuçados e ninguém sabe que a gente teve a reunião lá. Diz que os nómadas venham para Santana. Em relação a esse investidor, o investidor também não foi muito concreto naquilo que queria, mas provavelmente, se nós dermos andamento a este aqui em Santana, dará. Em relação aos caminhos agrícolas, pela descrição que faz do assunto, eu já cheguei lá, sei perfeitamente qual é o assunto, e devo-lhe dizer o seguinte: os caminhos agrícolas têm critérios demasiado apertados. Nós, por exemplo, num dos caminhos agrícolas que foi executado, houve um lapso da parte do projetista em não contemplar a captação de água para a zona esquerda, para o lado esquerdo, quem está a montante, para o lado esquerdo desse caminho. Nós, depois do caminho estar executado, fomos lá e investimos. Devemos devolver ao Prodarame quase 3 mil euros. E, no entanto, é uma obra que está realizada, faturada, tudo de forma transparente. O que é que acontece? Quando nós vamos fazer os caminhos agrícolas, nem todas as pessoas estão disponíveis para negociar. Esses casos que refere, esses dois casos que refere, que eu sei que são casos concretos, são de pessoas que não negociaram, nem tiveram abertura nenhuma para negociar connosco, e está cá um engenheiro civil da Câmara que pode responder, corroborar isto que eu estou a dizer. Quer dizer, na altura que podiam ter tido uma passagem para um trator em cima do corpo, não quiseram porque não queriam dar acesso ao vizinho do lado, porque não gostam do vizinho do lado. E agora, querem o trator lá, vem exigir que a gente corte a varanda e faça uma alteração num caminho agrícola que não pode haver alterações nos próximos anos. Portanto, a minha resposta a isso é esta. O que eu lamento bastante é que não tenham vindo mais caminhos agrícolas para Santana e que mais situações dessas não tenham acontecido. Muito bem, mais uma questão, faça o favor. Obrigado. Eu queria só também pedir desculpa. Era bom que se identificasse para quem está em casa. Rui Abreu, eu queria só me identificar primeiro que sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Santana pelo PSD e, portanto, para não ser atacado em qualidade é que estarei aqui a falar. Depois queria pedir desculpa pela minha chegada tardia, mas não pude vir mais cedo também porque estive, devido aos meus afazeres e hoje principalmente com a questão da África do Sul, já estive em contactos para lá e até posso dizer aqui em primeira mão que graças a Deus está acalmando um pouco a situação e que hoje vão 25 mil militares para a rua em vez dos 2.500 e 5.000 que foram colocados ontem e anteontem, e que já também há centros comerciais a serem limpos, o que é sinal de alguma, pelo menos de alguma paragem da desordem. Mas não é para isso que estamos aqui. E eu também queria dizer que eu vi com atenção o Sr. Presidente da Câmara, não tapei os ouvidos, mas devo-lhe dizer que fiquei um bocadinho cansado a certa altura. É natural. Fiquei, porque
Eram tantas as medidas, O Andreotti tantas dizia as que obras o poder cansa quem que não foram tem. feitas e que vão ser feitas e que foram feitas num ano e meio, que parece que no ano e meio o Conselho transformou-se e já não é aquela Santana que conhecíamos. Algum cuidado, Sr. Presidente, também com as palavras, porque a grande transformação do Conselho de Santana não foi feita no último ano e meio, não foi o Sr. Presidente que descobriu Santana, sabe, tem noção disso. Houve quem trabalhasse antes em Santana, seja na Câmara, seja no Governo, e que fez muito pelo Conselho de Santana, embora eu acho que ainda se pode fazer e deve-se fazer muito mais. E desde logo eu queria vos dizer que, na minha opinião, em vez de estarmos aqui a discutir pequenos caminhos que são todos importantes para as pessoas, os muros, as varandins, claro que são, muitas dessas coisas até mais deviam de ser da responsabilidade mais das juntas do que da própria Câmara, porque a Câmara tem de se assumir como um motor de desenvolvimento do próprio Conselho e portanto, para isso tem de ter uma estratégia, uma visão global do Conselho. E eu acho que é isto que todos nós, mas todos que estamos aqui, não é de um partido ou do outro, temos de pensar um dia para Santana. O que é que queremos do Conselho de Santana? Queremos que seja um conselho turístico? Queremos que seja um conselho essencialmente agrícola? Ou queremos que seja as duas coisas? Eu acho que um dia temos de discutir isso tudo. E acho que em futuras Assembleias Municipais podemos criar um fórum para discutir exatamente que futuro é que queremos para o Conselho de Santana. Porque é um conselho que, começando no Pico do Arieiro, que tendo Ribeiro Frio, Balcões, Fazenda da Nogueira, Queimadas, Pico das Pedras, Pico Ruivo, aquela zona da Ribeira Funda de cima, que eu não me lembro agora o nome, corrijam, exatamente, que é lindíssima. Portanto, um concelho que tem tudo isto, que mais nenhum concelho na Madeira tem, eu sublinho isto, mais nenhum concelho na Madeira consegue apresentar, como eu diria, também as atrações da natureza como nós temos. E, portanto, um concelho que tem tudo isto, acho que tem, de facto, de pensar a sério aquilo que pretende para o futuro e aquilo que pretende ser no futuro. É importante, obviamente, que é a atração do investimento, seja a atração do investimento através das empresas, através das pessoas. Todos nós sabemos que atraímos pessoas se trouxermos empresas para o Conselho. Esse é um discurso que se faz há muito tempo, mas que tem de ser uma prática. Eu acho que a Câmara tem de ser facilitadora do investimento no Conselho e tem mesmo de chamar investimento para o Conselho. E vou-lhe dar um exemplo, e tem a ver um pouco com as minhas funções atualmente. O melhor investimento e mais fácil de nós captarmos neste momento é o investimento da nossa imigração. Porque é muito simples. Porquê? Porque a um imigrante nós não temos de explicar o que é Santana ou o que é a Madeira. É simples. Eles já sabem o que é Santana ou o que é a Madeira. E, portanto, nós temos a motivá-los para que aqui seja investido parte das suas poupanças ou parte dos seus ideais que têm para o futuro. E Santana tem, não só a freguesia, mas o Conselho, tem muitos empresários imigrantes, alguns que estão cá, alguns que estão fora, que se calhar muitas vezes precisam de algum carinho por parte de quem é responsável e quem está à frente dos destinos da Câmara. Eu agradeço que conclua, faz favor. Eu agora também vou acabar as minhas duas linhas, faz favor. Mas que sejam mesmo duas são linhas. São rápidas. Eu hoje li no Jornal da Madeira o Sr. Presidente a dizer que nos últimos 6 meses, e acho que já aqui repeti, o Governo não está a fazer obras para o João Paulo, candidato do PSD, para o Dinardo, candidato do CDS, para a Tânia, candidata do Partido Socialista. O Governo que fez até nos últimos tempos muitas obras aqui em Santana fala para toda a população. Isso é uma vitimização que eu acho que já é tempo de nós acabarmos com isso, porque estamos aqui numa praça que foi feita pelo Governo, o Governo arranjou o centro de Santana, os passeios, está a arranjar, salvo erro, a estrada de acesso à Chada de Teixeira, está a fazer a via expresso de São Jorge, Arco de São Jorge, enfim, as queimadas, que estão hoje completamente diferentes, e portanto tudo estas obras não são, efetivamente, para ninguém, para o Dinardo, para o Rui Abreu, para o João Paulo ou para a Tânia, são para toda a população, e portanto esta vitimização também acho que é exagerada. E para terminar, eu queria, como sou candidato pelo PSD, eu hoje ouvi o Sr. Presidente, li o Sr. Presidente dizer que não podia aparecer aos olhos da população
como um vendido, ou como um rótulo de vendido na testa, se tivesse coligado com o PSD. E eu queria que me explicasse isto melhor, eu então faço-lhe a pergunta diferente. Então você está a dizer que o presidente do CDS, ou os dois presidentes do CDS, Rui Barreto e José Manuel Rodrigues, e o senhor secretário do Mar, são vendidos. Muito obrigado. Ora bem, Sr. Presidente, uma breve Eu estranho uma pessoa com a sua experiência vir para aqui fazer uma questão dessas. Estranho mesmo. Porque vou responder muito concretamente. Eu também digo no jornal, está lá, não deve ter lido tudo, eu às 7 da manhã estava a ler. Eu digo lá que não sou contra as coligações, desde que elas sejam necessárias. E sempre disse isso. E até acho que o Teófilo Cunha está descontextualizado daquele governo, que é muito boa pessoa, para levar a porrada que tem levado por causa da pesca daqui e daquilo lá. Tenho pena que Santana não tenha uma frente de mar e não posso investir nessa área da pesca, porque ia ser bem acarinhada. E aliás, já tive a oportunidade de dizer, e estão aqui pessoas que sabem disso, que espero que o Teófilo Cunha, em relação à Fagem de Mar, porque está em causa interesses de pescadores, que ele possa também interceder pelos interesses de Santana neste caso da Fagem de Mar. Agora, quando eu faço afirmações, Sr. Doutor, eu tenho a vantagem de ter assumido a minha posição desde sempre. Não andei aqui a fazer curvas. Ganha ou perca, as pessoas sabem que é com isto que conta. Agora, eu não, com essa expressão que utilizei, é aquilo que eu sinto, é o meu sentimento, é aquilo que as pessoas na rua me diziam. Agora, se o Sr. Doutor, mas não entramos em diálogo, Sr. Presidente. Sr. Doutor, se eu fosse candidato por uma coligação, eu já era bom. Vamos está a perceber, concluir respondendo, Sr. Agora, Presidente. o importante, e para responder aqui à questão que o Sr. Doutor disse, e que isso é importante se referir, é, de facto, Santana é um concelho diferente, é um concelho que não tem uma promenade, de facto, como todos os outros têm, e nós não devemos ter complexo em relação a isso, já tenho dito. Nós temos que saber explorar aquilo que são as nossas potencialidades. E as nossas potencialidades estão no turismo e na agricultura, essencialmente nestas duas. Em relação aos imigrantes, também devo-lhe dizer, também sou filho de imigrantes que foram trabalhar para a Venezuela e depois para a Jersey e que investiram muito cá em Santana à conta disso e depois vieram para cá trabalhar e ter os seus filhos. E uma coisa que eu aprendi é que com expectativas de imigrantes não se brinca. Portanto, eu não vou vender sonhos a imigrantes, apenas quero ter a disponibilidade para os receber quando for necessário recebê-los na Câmara de Santana. Não sei se isso passa por uma criação de um gabinete, como os senhores muitas vezes dizem, mas eu acho sinceramente que todos os imigrantes, ou pelo menos aqueles que têm passado pela Câmara de Santana, Sr. Doutor, são bem recebidos e acarinhados, obviamente. Muito bem, vamos a uma questão. Pedimos que sejam breves, obviamente, que se identifiquem e que sejam breves. Vou ser breve, Sr. Presidente da Câmara e os digníssimos locutores da Rádio Jornal da Madeira, para perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, novamente, em relação às casas típicas de Santana, que a mim me preocupa um pouco, dado que são a imagem de Santana e da Madeira em termos turísticos. Para perguntar se, por acaso, se tem ideia ou se temos estatisticamente escrito o número de casas habitadas que existem e aquelas casas que ainda se podem manter. Isto porquê? Porque quando me convidaram para aqui vir, eu andei a pesquisar os meus pequenos arquivos e descobri um apontamento de uma funcionária da Câmara no ano de 2002 em que dizia que naquele ano de 2012 haviam 173 casas de colmo. E que o fiscal municipal e uma técnica da DRACO andavam a fazer um levantamento das mesmas. Eu sabia se por acaso, não tenho esses dados em 2009, porque não pensei em fazer esse trabalho. Se por acaso existe alguma informação sobre isso, se realmente existem muitas, se ainda é possível manter aquelas que estão porventura em ruínas, e também se acabar com a ideia que existe em termos turísticos, e muita gente tem ilusão, aqui em Santana e nem só, que é possível fazer uma aldeia turística com casas típicas de Santana. É o que toda a gente quer, mas isso, em termos jurídicos, como sabemos, não é possível, porque o regime geral das edificações urbanas, o REGIO, que é aprovado pela Assembleia da República, não permite casas típicas de Santana, nem permite essa exceção. Tenho ouvido muita crítica sobre isso, inclusive quando se está na oposição, quer do CDS, quer do PS, como também pessoas do PSD, que às vezes dizem, era bom que houvesse casas em Santana, típicas até para fins turísticos, mas os senhores, Sr. Presidente da Câmara e a senhora deputada aqui presente do Partido Socialista, e se podemos criar uma exceção, se na Assembleia da República
porque a Madeira agora tem deputados na Assembleia da República do Partido Socialista, que antigamente só veio do PSD, mas agora há deputados do Partido Socialista e também já houve deputados do CDS-PP. Quando houver a alteração ao regime geral de edificações urbanas, que se crie uma exceção para as casas típicas de Santana para fins turísticos. Porque, por exemplo, em Marrocos é possível haver bungalows com cobertura de palmeiras, enfim, em Espanha não sei como é que é, mas é possível haver exceções. Portanto, quem fala que as casas típicas são um cartaz turístico da Madeira e que não se devem perder, elas só podem manter se realmente tiverem fins turísticos. Porque, por exemplo, uma pessoa que, para manter uma casa, de 3 em 3 anos, custa-lhe 3 mil euros ou 4 mil euros para cobri-la. Mas se for um investidor, se for um empresário que tenha um hotel para fins turísticos, certamente que sim. Lembro-me perfeitamente, e é só para que as pessoas que me ouvem possam perceber. Por Já exemplo, percebemos a ideia, não sei se quererá a concluir. Bom, vou concluir para passar à seguinte questão. Em relação a projetos turísticos, tem-se dito muitas vezes, há um projeto turístico aprovado, há mais aquele, e falo por o meu tempo também era igual. Também aprovava-se muitos projetos, eles apareciam portanto, bem explícitos, como sendo bom, mas depois eles vão ficando na gaveta e muitos não se concretizam. Saber se por acaso a autarquia tem uma estatística desses projetos que foram aprovados, saber se daqui a 6 meses se o empresário ainda vai tê-lo presente para, se ainda mantenham a intenção de investimento, porque muitas vezes é preciso algum apoio ao empresário, porque às vezes é preciso um parecer. Muito bem. Enfim, e para terminar, gostaria também de saber em relação à evolução do desenvolvimento do Conselho. Também se pode medir pelas licenças de construção emitidas, se por acaso existe alguma estatística, se há evolução, se há diminuição. Também se mede por aí, além da natalidade, também se mede por aí. E, finalmente, em relação ao teleférico, saber se por acaso, porque havia dados, enfim, o teleférico é importante, está numa zona agrícola e turística. E eu sei que em 2008 havia uma estatística que me foi apresentada, que o número de pessoas transportadas, o número de pessoas como sendo agricultores e o número de pessoas que eram turistas. E também havia uma estatística de quilogramas de produtos agrícolas, saber se isso evolui e se atualmente esse lucro se deve a turistas ou se deve-se realmente a agricultores que ali passaram. Porquê? Porque a Rocha do Navio e o mirador cá em cima há um lugar estratégico, também se pode fazer ali um mirador, até porque quando se construiu o telesférico, na estação superior, a Câmara comprou toda aquela área de terreno. Muito bem. E é possível que eu também criar ali um polo. Porque Já percebemos e vamos deixar essa questão. Eu peço desculpa. Sr. Presidente, muito rapidamente. Em relação às casas típicas, nós temos 55 casas, penso que nem 10 são habitadas neste momento. Nestas 55 casas temos algumas que são cozinhas e existem 10 casas típicas de São Jorge que penso que neste momento serão 9. Pelo menos foi o conhecimento que eu tive há pouco tempo. Tivemos uma reunião na Quinta Vigia em 2015 com o Presidente do Governo Regional, no sentido, aliás, na altura abordamos vários assuntos, um deles foi este. O Sr. Presidente do Governo, na altura, comprometeu-se a que um jurista ou alguém pudesse estudar, do ponto de vista legal, o enquadramento que estas casas poderiam ter, quer na sua reconstrução, construção, adaptação a fins turísticos, enfim. E penso que sim, nós já temos uma casa típica aqui em Santana que é utilizada como radioestação de um grupo de alemães que todos os anos vêm cá 2, 3 vezes por ano fazer concursos internacionais de sinais de rádio, visto que Santana é dos sítios do Atlântico mais favoráveis para estas ligações, portanto podemos ter aqui várias utilizações interessantes. O importante é continuarmos a investir. Em relação a se houve ou não houve evolução em termos de projetos penso que referia-se a obras particulares, basta ver em termos de IMT que a receita do IMT subiu bastante nos últimos anos. O que significa que nós temos tido mais projetos de obras particulares a entrar na Câmara. Verdade que muitos deles são legalizações, menos do ponto de vista dos licenciamentos, o que significa também que a Câmara Municipal de Santana tem que ter uma atenção especial em relação a este setor, e isso aí admito, e estamos a trabalhar nesse sentido, e já estamos a ter alguns resultados nesse sentido. Em relação ao teleférico, sim, de facto, quando o teleférico foi construído, nos primeiros anos,
as receitas demonstram que era muito dos agricultores e muita carga. Basta ver que em termos de carga atualmente ela é quase, não diria zero, mas muito pouca. Acontece que a maior parte da receita é de facto turismo, e também por aqui se vê, são 5 euros o bilhete. Portanto, se por exemplo no mês de junho foi 6 mil euros de receita, estes 6 mil euros é quase tudo turismo, o que vem dar razão àquilo que o Sr. Professor disse bem, que podemos pensar em potenciar ainda mais o teleférico, que está a ser feito agora com a ligação da travessa, da estrada da travessa, mas temos que continuar para a frente em termos de potenciação daquele equipamento. Muito bem, temos aqui esta questão. Peço que se identifique, que seja breve, obviamente. Eliodoro, Presidente da Casa do Povo São Roque do Faial. Só 2 questões muito rápidas. Salvaguardar a situação de todos os oradores, e esta manhã o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, que referiu, e bem, que estamos também numa reserva mundial da biosfera, e que é importante referirmos isso. Estava à espera que o Sr. Presidente da Câmara falasse nesta situação, até depois da última intervenção que fez na última sessão solene comemorativa do Dia do Conselho, onde referiu que a biosfera de Santana era uma palhaçada, mas sendo uma palhaçada investiu cerca de 20 mil euros para o relatório que é necessário fazer agora para os 10 anos. Gostava de saber depois a sua opinião sobre isso. Parece que, depois de ouvir o Sr. Presidente da Câmara, que vivemos no paraíso, Santana como sendo um mar de rosas. Partilho convosco uma situação que aconteceu ontem no nosso município. Sendo 7 atletas de Santana, do Conselho de Santana Residentes, foram pré-selecionados para participar no torneio organizado pela Associação de Futebol da Madeira, intermunicípios. Santana sozinho não consegue fazer equipa, juntam-se os 3 concelhos do Norte para fazer uma equipa. 7 desses atletas foram convocados ou pré-convocados de Santana. Telefonaram-me antes de ontem, entre os quais o meu filho, por isso aqui eu sei desta situação. Antes de ontem ligaram-me que ontem iam nos dizer, por causa do transporte, que a Câmara estava a tratar disso. Ontem, às 4 horas da tarde, estava eu numa missa de funeral e recebi uma mensagem a dizer que quem quisesse tinha que levar os meninos a São Vicente para estar às 6h30 em São Vicente, porque não tinham conseguido transporte. Só hoje é que já vai ser possível esse transporte. E o consegui, por também, como referi, estou na qualidade de Presidente da Casa do Povo de São Roque Faial. Portanto, falei com os membros da direção e resolvi levar a carrinha da Casa do Povo. Eu próprio fiz motorista e fui lá e saí de São Vicente por volta das 8h45 da noite. Isto para dizer que não vivemos só num mar de rosas. Há situações concretas e nós conseguimos ter 3 atletas. Dos 7 que eram para isso, só conseguimos levar 3 para esta situação. Mas do Porto Muniz estavam 12 e o resto estavam de São Vicente mais 9. Portanto, vejam esta situação concretas que nós vivemos no nosso Conselho e que é preciso dar resposta célere. Não se pode deixar para amanhã porque isto já foi ontem. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Presidente, muito breve também. Sim, senhor, não estou à espera que os senhores venham para aqui dizer que Santana é um paraíso, porque eu também nunca disse isso. Também antes não era um inferno, quando eram os senhores a governar. Santana é o que é, precisa de muito trabalho da nossa parte para melhorar isto, e é por isso que nós estamos cá e vamos deixar de estar cá e vai haver sempre coisas para fazer. Em relação ao pedido que refere, também não estava à espera que viesse aqui elogiar o número de transportes que, por exemplo, nós disponibilizamos para um certame que acontece na sua freguesia, que é muito bem organizado, que é a Festa da Torta e da Cedra, que sabe perfeitamente, e está aqui o Presidente da Junta de Freguesia, que na altura era Presidente da Casa do Povo também, que sabe perfeitamente que a Câmara sempre tentou atender, às vezes mais parece uma central de caminhonagem do que propriamente uma Câmara Municipal. Agora, quando um pedido entra ao 12h40 do dia de ontem, o que é que estava à espera? Estava à espera que a gente conseguisse um motorista com disponibilidade, pronto, fica a saber. Nós também temos as nossas limitações e uma das limitações é que os pedidos, quando chegam em cima da hora, nem sempre podem ser atendidos. O mesmo acontece em relação a outras instituições. Muito bem, uma breve questão, identifique-se, faz favor. Gabriel Faria, vereador aqui na Câmara. Eu só queria responder em relação à deputada Cláudia Postrelo. Nós estamos a olhar com muita atenção para a freguesia de São Roque do Faial, ao contrário do que aconteceu no outro mandato do PSD. Prova disso são as obras que decorrem neste momento em vários pontos da freguesia de São Roque. Prova disso foram as obras que já foram efetuadas, que permitiram, por exemplo, a renovação da rede de água potável, completamente obsoleta, ainda em fibrocimento. É só isso.
Muito bem, foi uma resposta. Também vou dar um minuto aqui ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Faial, pedi certamente para uma breve... Brevíssima, respondendo ao Sr. Presidente da Câmara e no que respeita à Fagem de Mar, de mim nunca dirá que a Fagem de Mar é um assunto eleitoral. Aliás, há 25 anos que eu pugno, e há aqui testemunhas, há 25 anos que eu pugno para que se realize o que deve ser feito na Fagem de Mar. Portanto, não é de agora. E para além do mais, ao longo deste mandato fui a Junta de Freguesia, aliás, que fez a rampa de acesso ao mar, fui a Junta de Freguesia Regional que fizeram a plataforma, é a Junta de Freguesia Regional que estou lá neste momento intervindo para fazer a ligação entre a plataforma e as pedras e, portanto, para nós não é um assunto eleitoral, nem nos escudamos em estudos que pedimos continuamente para fazer as coisas. Nós fazemos as coisas à medida que as podemos. Relativamente à proximidade, de facto, notei no início do seu mandato uma maior proximidade à Junta de Freguesia do Faial, mas o facto é que daí para cá, a Carrinha, por exemplo, tantas vezes pedimos, tive lá 2 meses ou 1 mês e meio e de para cá nunca mais a tivemos. Aliás, Sr. Presidente, e apreciando também o seu discurso, eu esperava que além de fazer um rol de todas as intervenções e todos os tostões que gastou em cada uma das atividades que foi fazendo, que apresentasse uma ideia de futuro e uma ideia para o Conselho, uma ideia estruturante daquilo que nós queremos. E afinal o que eu vi foi novamente uma relação em função de rol, como disse, de várias coisas que fui fazendo, que elas são importantes, mas não me parece que seja isso o necessário para estar aqui hoje em debate. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Presidente, quer responder? Não, eu quero dizer apenas que a Câmara tem feito algum investimento na Fagem do Mar, obviamente. Neste momento é preciso fazer um desassoreamento. Não sei quem é que o vai fazer, se é a Câmara, se é o Governo Regional, visto que neste momento perdi um pouco a noção de quem é a tutela daquele acesso. Mas o importante é que alguém o faça. E em relação às mesmas limitações que falei ao professor Eliodoro, nem sempre temos carrinhas disponíveis, mas quando tivemos, apoiamos com certeza. Muito bem. Peço que se identifique. Ora, muito bem, Márcio Oliveira, professor, diretor desportivo e tesoureiro da Associação Desportiva de São Roque do Faial. Só assim, de uma forma muito breve, atendendo ao avançado da hora, agradecer ao JM por esta iniciativa e pelo convite, não só às instituições e aos presidentes de juntas e da autarquia, mas também às associações que são também bons impulsionadores do turismo e do bom nome aqui do Conselho e da região por esse país e por esse mundo fora. Nós, a Associação Desportiva de São Roque do Faial, somos o único clube no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol do Conselho de Santana. Estamos pela 3ª época consecutiva a disputar os nacionais de futsal, como o Sr. Presidente disse bem. Ficamos muito satisfeitos pelo Sr. Presidente ter compreendido o nosso projeto e, ao contrário de que algumas más línguas diziam que não tinha pernas para andar, nós há 3 anos que estamos a conseguir andar, graças a Deus. Os apoios, obviamente que não são muitos, mas são preciosos, porque infelizmente estamos num concelho em que as instituições privadas ainda precisavam de ter uma melhor visão de tudo isto que pode proporcionar. Só para resumir, uma vinda de uma equipa cá ao Conselho implica 20 a 30 elementos de comitiva, muitos deles ainda trazem a família para passar um fim de semana cá na Madeira. Poderemos e devemos, e nós sempre tentamos fazer isso, que seja feito tudo aqui no nosso Conselho. Ter então só em atenção algumas pequenas obras, pequenos pedidos que nós precisávamos, umas melhorias aqui na sede do clube em relação aos polidesportivos que estávamos a falar aqui, alguns presidentes de junta e bem a pedir a cobertura. Dou apenas um conselho: a cobertura não justifica. Atendendo à verba que se gasta, é preferível o fecho do que apenas a cobertura. Nós temos o exemplo lá em São Roque do Faial, o piso está a ficar totalmente degradado, as intempéries são cada vez mais uma realidade na Madeira, estamos numa costa norte cada vez mais difícil, por isso um conselho que dou é para o fecho, e peço também o fecho do nosso polidesportivo. E um pequeno pormenor ali em São Roque do Faial, está previsto há sensivelmente 20 anos uma rotunda ali para a entrada de São Roque. Se calhar já seria a altura de pensarmos mais profundamente sobre o caso. Muito bem. Obrigado. Sr. Presidente, quer um breve comentário? Obrigado. O Sr. Presidente, quer fazer algum breve comentário? Obrigado. Ok.
Vamos então à última questão destas jornadas. Boa tarde novamente. João Paulo Luz, candidato à Câmara Municipal de Santana. Relativamente àquilo que tem sido dito aqui, eu só queria dizer aqui umas considerações. O município tem de ser mais proativo e não vítima. E nós temos de ser, o município tem de ser o promotor do emprego, o promotor da habitação e o promotor das acessibilidades. O facto de nós, sucessivamente, ao longo dos anos, estarmos a ver perder população, não justifica muita coisa. Temos de tomar atitudes e temos de ter aqui posição relativamente à forma como é que nós vamos defender o Conselho. Quando o Sr. Presidente da Assembleia, o Professor Martins, dizia que eu andava distraído e diziam aqui considerações relativamente àquilo que eu considero de grandeza monetária, aquilo que eu olho é que o investimento tem de ser bem canalizado para fontes que de facto promovam o emprego e promovam a fixação. A minha atividade profissional permitiu-me, ao longo dos últimos tempos, ver que em Santana existem muitas carências, muitos idosos com muitas dificuldades, muitas famílias que estão carenciadas. E quando eu digo que isto tem de ser revisto a forma como canalizamos apoios e ser revisto a forma como nós estamos a gastar o dinheiro, que se calhar deviam estar a ser afeitos a outras áreas que neste momento irão promover a fixação das pessoas e melhorar as condições de vida. Relativamente ao tema das escolas, eu com muito orgulho tenho os meus 3 filhos cá nas escolas em Santana, é de louvar o corpo docente que nós temos, é de louvar as infraestruturas, se bem que aqui precisamos de algum tipo de melhorias nelas. O regulamento existe e acho que também temos de capitalizar esse tipo de regulamento, que é para trazer mais gente e em vez de, se calhar, em anos anteriores, como no básico e no secundário, estarmos a perder alunos, se calhar fazer alguma coisa para ver se os jovens continuam cá. E no pós, ver o que é que acontece com esses jovens, que é para promover emprego e para mantê-los relegados aqui à terra, para que voltem de novo para cá e não sejam desconectados por completo daquilo que é Santana. Se nós temos de vender Santana, e sou um defensor de Santana, nós não podemos fazer a política do coitadinho. Santana é aqui ao lado, estamos a 30 minutos da maior parte dos sítios, portanto, nós temos de ser os primeiros a mostrar que Santana está cá no mapa e que nós estamos aqui perto e que nós temos tudo aquilo para crescer e para nos desenvolver. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, para concluir. Muito bem, caro João Paulo, concordo consigo em termos formais, concordo consigo em quase tudo o que disse. Infelizmente não ouvi elogia a qualidade das escolas, não elogia a qualidade dos apoios que a Câmara tem neste momento disponíveis para creches e etc. Não ouvi referir isso, sei que lhe custa referir isso. Mas em relação a Santana ou a Câmara ter uma política de promoção da habitação, sim, é verdade e acho que temos que estar atentos, já disse isso, aos fundos comunitários que aí virão, nomeadamente esta questão da bazuca, como é que ela vai ser administrada, por exemplo, aqui na região, em termos de criação de habitação a custos controlados, porque já noto e já sei que existem câmaras no continente muito adiantadas em relação às câmaras aqui da região, porque já sabem mais ou menos quais são os vetores que contam, ou quais são os vetores desses apoios para a habitação a custos controlados. E assim como na sua atividade profissional, e eu também na minha atividade política, o que tenho notado é que Santana está a ser cada vez mais procurada por casais jovens, casais que vivem, por exemplo, em Mexico. Conheço um caso desses, por exemplo, no sítio da Diferença, no Faial, onde um casal que trabalham em Mexico, compraram uma casa, neste momento vieram pedir à Câmara uma acessibilidade para essa casa, uma casa da década de 80, de imigrantes, que entretanto venderam, e existem outros casos que demonstram que nós não temos uma oferta de habitação à altura da classe média, ou seja, da classe trabalhadora, que infelizmente não tem capacidade de pagar uma prestação ao banco por ir além, e portanto eu acho que a Câmara de Santana tem que trabalhar nesse sentido, de forma, por exemplo, no continente, sei que existe o IFRU, etc., nós tentarmos conseguir ter aqui uma política que vá de encontro a isso. Em relação... esqueci-me de qual foi outra questão que colocou, mas penso que respondi, acho que são as mais importantes. Agradeço as suas questões.